Para aprender a pensar, é essencial a gente encontrar a saúde das forças, a saúde das nossas forças. E como a gente faz isso? É preciso detectar primeiro, ou ao mesmo tempo, o que nos impede de encontrar a relação das forças em nós, que seria uma relação salubre, uma relação de saúde. O que nos impede? Eu venho sinalizando que ao menos 2 alvos devem ser focados no nosso horizonte crítico, né? Aquele não que a gente deve dizer ao mundo, ou à realidade, ou às nossas relações em sociedade. Esse duplo não, nós destacamos, implica uma força de não se deixar afetar, aliada da nossa potência de afetar e ser afetado. Interessante. Então nós precisamos, ao mesmo tempo, que investir ao máximo na nossa potência de ser afetado, para poder também aumentar ao máximo a potência de afetar, junto com esse duplo movimento. Nós devemos investir numa força aliada, que os gregos chamam de sofrosine, que é uma força de não se deixar afetar. E não se deixar afetar por que exatamente? Nós distinguimos a coação, ser capaz de resistir à coação do presente. E até de valores ideais, né, que exercem sobre nós ameaçadores, gerando medo. Além disso, segundo objeto dessa força que resiste, investir no desapego das seduções, aquilo que nos promete o paraíso, aquilo que nos recompensa, aquilo que, de alguma maneira, nos dará reconhecimento, autoridade, autorização e, por consequência, poder e empoderamento. Desistir disso não é fácil. Não resistir à sedução do empoderamento não é fácil. Mas, se no horizonte dessa desistência, que ao mesmo tempo é uma resistência, não só às coações, mas também às seduções, se no horizonte dessa resistência estiver, portanto, a potencialização de nós mesmos e não um empoderamento, talvez a gente consiga. Então, aqui existe uma dica, mas como eu invisto na potencialização? Como eu percebo que eu estou me potencializando e não me empoderando? Né? Que seria uma resposta torta à impotência, à miséria. Um enriquecimento fundado na miséria, um empoderamento fundado na impotência. Isso seria uma resposta torta. Então, como eu distingo isso da potencialização? Observando os meus deveres. O que são os deveres? É aquilo que a minha potência frui, recebe e se torna, ao mesmo tempo que ela vai se efetuando nos encontros e se modificando. Essa modificação da própria potência, essa variação que ela entra, esse campo afetivo, né, é, ao mesmo tempo, a variação da capacidade de existir, na medida que eu percebo o que faz essa minha capacidade de existir variar para mais ou para menos, no sentido da alegria ou da tristeza. Na medida que eu percebo esse movimento, esse dinamismo da potência, da potencialização e da minha despotencialização, eu consigo perceber, ao mesmo tempo, o termômetro em mim, aquilo que me faz decidir. Por o que exatamente? Pelo modo como eu uso aquilo que me acontece. Aqui está a chave, o foco da transmutação do nosso desejo, do nosso modo de desejar, do nosso modo de sentir e do nosso modo de pensar. Uma transmutação absolutamente necessária.
se a gente quiser uma vida efetivamente livre. Que transmutação é essa? O que eu posso em relação aos afetos? O que eu posso em relação àquilo que me acontece? Muitas vezes eu não posso evitar o mal que me acontece. Eu posso, na verdade, usar esse mal que me acontece de modo interessante, de modo necessário do ponto de vista da potência, de modo potencializador. Seguindo Nietzsche, o que não me mata me deixa mais forte. A gente é capaz disso. Primeira condição, não fazer um uso piedoso das dores que nos acometem quando o mal nos atinge. Outra condição, não fazer um uso complacente quando os prazeres nos embalam e nos sentimos aliviados. Entre esses dois extremos do mau uso daquilo que nos acontece, entre o bem e o mal, entre a alegria e a tristeza, toda uma nuance, um campo, um conjunto de tons de bálsamos e anestésicos nos são oferecidos. Essa embriaguez que entorpece, esse modo anestesiante, esse desejo balsâmico de existir, faz com que nós usemos aquilo que nos acontece para fugir das nossas dores e buscar os prazeres, mesmo que sejam pequenos, o contraponto dos nossos meios quereres, dos nossos desejos pela metade. Então aqui nós temos todo um foco crítico essencial, um cuidado de si, uma prática de si, sem a qual a gente não cria a condição para um pensamento pleno e para uma vida livre. Esse é o 7º episódio da nossa série Aprendendo a Pensar, Quem Pensa em Nós. Eu sou Luiz Fugante. Se você desejar, comente e compartilhe.